Havia um momento, um instante suspenso no tempo. Entre a sexta e a sétima trombeta, o universo inteiro pareceu prender a respiração. Era um silêncio absoluto, tão profundo que até a luz do sol parecia hesitar. O profeta, de pé sobre uma colina desolada, sentiu o peso daquele silêncio. Cada som que conhecemos, o farfalhar das folhas, o bater distante de asas, simplesmente desapareceu. O mundo estava suspenso entre dois mundos, o que é visível e o que é profético, o que respira e o que apenas espera a revelação. E então, uma voz profunda, ecoando como um trovão contido, rompeu o vazio. Filho do homem, ouça com o coração, pois o silêncio fala mais alto que qualquer trombeta. O profeta fechou os olhos. Ele sentiu a tensão do céu e da terra, um equilíbrio delicado entre juízo e misericórdia, esperando apenas o momento certo para se revelar. A sexta trombeta já havia soado. O mundo sentiu o seu impacto. Guerras, terremotos, céus que se rasgavam, mares que rugiam. Mas agora, entre a sexta e a sétima, havia este vazio, um intervalo carregado de promessa e de temor. O silêncio não era ausência, era um aviso, uma preparação. Era o tempo suspenso entre a destruição e a revelação. E cada criatura sensível à presença divina sentia o peso desse momento. O que foi plantado nos corações será agora revelado. O que foi escondido será exposto, pois mesmo no silêncio a verdade se manifesta. O profeta abriu os olhos e viu o horizonte tremer. As nuvens se separaram lentamente, revelando raios de luz dourada, mas cada raio parecia carregar uma história, um julgamento, uma promessa. O silêncio não era o fim, era o prelúdio do que viria com a sétima trombeta. E então, ele percebeu algo ainda mais profundo. O silêncio estava vivo. Ele falava através da ausência de som, transmitia conhecimento, temor e esperança. Cada ser que respirava no universo sentia o chamado. Era hora de prestar atenção, pois o que estava por vir mudaria o destino de todos. O profeta sentiu seu corpo tremer, mas não de medo. Era reverência. Ele teve visões de cidades, povos, reis e profetas, todos aguardando o som final que anunciaria o cumprimento do propósito divino. O silêncio entre a sexta e a sétima trombeta continha um poder que nenhum mortal jamais imaginou. Não era apenas uma pausa, era um espaço sagrado, onde o espírito humano poderia ser tocado pela eternidade. Filho do homem, o que você vê é apenas o início. Aqueles que ouvirem e compreenderem serão guardados. Aqueles que ignorarem sentirão o peso do que foi escondido no silêncio. O vento carregava murmúrios de antigas profecias, palavras que foram registradas nos céus, mas que ainda não tinham encontrado o momento certo para serem reveladas. E cada sussurro parecia penetrar na alma do profeta, preparando-o para testemunhar o som final, a trombeta que encerraria o silêncio. E então ele percebeu a magnitude daquele intervalo. Não era apenas uma transição entre trombetas, mas uma ponte entre o juízo e a restauração, entre a morte e a vida, entre o medo e a fé. Ele viu visões de pessoas despertando no coração da noite, ouvindo a voz de Deus através do silêncio e compreendendo verdades que estavam além da compreensão humana. O silêncio era profético, era uma preparação, uma oportunidade de ouvir o que não podia ser dito, uma chance de sentir o que não podia ser visto. E o profeta sentiu seu espírito elevar-se. Ele compreendeu que o que estava por vir não seria apenas destruição ou juízo, mas uma revelação da glória divina, uma abertura do coração humano para a eternidade, uma chamada para todos aqueles que ainda podiam ouvir. Filho do homem, prepare-se, pois a sétima trombeta soará, e todo ouvido ouvirá, todo coração entenderá, e toda alma será confrontada com a glória do Altíssimo. O vento diminuiu.
O silêncio se tornou quase tangível, e o profeta de pé sobre a colina percebeu que estava prestes a testemunhar algo que mudaria o curso do mundo. O profeta sentiu o vento mudar. A calma que pairava sobre os céus começou a se dissolver, como se o universo inteiro estivesse prestes a despertar de um sono milenar. O silêncio, aquele silêncio sagrado entre as trombetas, começava a ceder. E o que veio depois não foi apenas som, foi revelação. A 7ª trombeta estava prestes a soar. E quando ela o fizesse, nada permaneceria como antes. A criação inteira, anjos, homens e demônios, olharia para o alto, pois o som não viria apenas do céu, mas das profundezas do próprio coração de Deus. O profeta ergueu os olhos e viu o firmamento se abrir. 7 colunas de fogo surgiram, e dentro de cada uma delas havia rostos. Rostos de seres que pareciam chorar e cantar ao mesmo tempo. O tempo acabou, disse uma voz. O silêncio cumpriu o seu propósito. Agora a palavra será liberada, e o que foi oculto desde o princípio será revelado diante de toda a criação. O profeta foi tomado por uma força irresistível. Ele viu as nações se agitarem, os mares subirem, os céus se dobrarem como um pergaminho que é lido pela última vez. A 7ª trombeta soou, e o som era como se a eternidade inteira respirasse dentro de um único instante. O som atravessou dimensões, atingiu o coração dos justos e o espírito dos condenados. E o profeta viu o que nenhum homem deveria ver: tronos se abrindo no céu, livros sendo deslacrados e um rio de luz descendo do trono do Altíssimo. Agora, disse a voz, a justiça e a misericórdia se encontrarão. O silêncio preparou o caminho, e o som selará o destino. E o profeta chorou, porque naquele instante ele entendeu. O silêncio entre as trombetas era o tempo da decisão, o tempo dado por Deus para que a humanidade ouvisse antes do fim. Mas poucos escutaram. O som da 7ª trombeta não era apenas destruição, era também libertação. Cada nota que ecoava trazia lembranças, promessas, segredos de eras passadas. E entre os ecos, o profeta ouviu algo que o fez estremecer. O reino deste mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. O profeta caiu de rosto em terra. As lágrimas molhavam o pó, e o pó se tornava ouro diante da presença. Ele viu o céu se abrir como uma cortina rasgada, e por trás dela uma luz indescritível, a presença do Cordeiro, aquele que vive e reina. Todos os anjos se calaram novamente, o som cessou, e o silêncio voltou, mas agora era diferente. Antes, o silêncio era espera. Agora era cumprimento. Antes era temor. Agora era adoração. Filho do homem, disse o Espírito, você testemunhou o intervalo entre o som e o silêncio, entre o juízo e a redenção. Guarde isso dentro de você, pois haverá outro silêncio, o silêncio eterno daqueles que foram redimidos. O profeta olhou ao redor e viu os selos se fechando novamente, mas desta vez não como mistério, e sim como promessa cumprida. As trombetas cessaram, os céus se acalmaram, e o universo exalou um último suspiro de paz antes da nova era começar. E no meio do silêncio, uma última frase ecoou, simples, mas poderosa, como o próprio som da criação. Está consumado. Obrigado por assistir a esta jornada. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e se inscreva para mais conteúdo como este. Que a paz esteja com você.